Olá a todos, e agora eu vou passar mais um vídeo sobre raciocínio lógico. Inclusive as 20 últimas questões desse simulado foram questões que caíram no meu psicotécnico quando tirei minha carteira de habilitação. Olha, se tem uma coisa que tira o sono de muito candidato a motorista no Brasil, é o famoso e às vezes temido exame psicotécnico do Detran. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse... Certo, vamos para um exemplo bem clássico que muita gente já deve ter visto por aí. Olhem essa grade. Temos um monte de cachorrinhos, cada um com um número diferente de pernas e um formato de cabeça. A nossa missão? Descobrir qual deles se encaixa ali no ponto de interrogação. A resposta, como sempre, está escondida no padrão. Vamos quebrar esse enigma em partes que fica mais fácil. Primeiro, foquem só nas pernas. Reparem que em cada linha tem que ter um cachorro de 2, um de 3 e um de 4 pernas. Na última linha, a gente já tem o de 3 e o de 4. Então, qual está faltando? O de 2 pernas. Ok, guardem essa informação. Agora, as cabeças. É a mesmíssima lógica. Cada linha precisa de um círculo, um losango e um triângulo. Na última linha já temos o círculo e o losango. Falta então o triângulo. Agora é só juntar tudo. A figura que falta precisa ter 2 pernas e uma cabeça de triângulo. Pronto! E essa é a grande sacada. No fim das contas, não importa se são cachorros, carros ou frutas. O teste quer saber se a pessoa consegue identificar o sistema, a regra que está ali escondida por trás das imagens. Quando a gente acha essa lógica, a resposta simplesmente aparece. Agora imagine a seguinte situação. O avaliador entrega uma folha de papel em branco e dá essa instrução simples. Como é que se desenha isso? A resposta, curiosamente, não tem nada a ver com talento para desenhar. E aqui está a solução, que é genial de tão simples. É só desenhar uma árvore grande, com o tronco bem largo. E o homem? Bom, o homem simplesmente não aparece no desenho. Essa citação da nossa fonte original resume tudo perfeitamente. Se o homem está atrás da árvore, então é impossível ver o homem. A lógica é essa. Portanto, o desenho correto é aquele que segue a instrução ao pé da letra, sem mostrar o que não pode ser visto. Então, o truque é quebrar o problema em pedacinhos. Vamos por partes. Primeiro, olhamos só para as pernas. Na última linha, a gente já tem um cachorro com 3 pernas e outro com 4. Então, está faltando o de 2 pernas, certo? Beleza. Agora, as cabeças. Já temos uma de círculo e uma de losango. Falta de triângulo. Pronto. É só juntar as duas coisas. A peça que falta é o cachorro de 2 pernas com a cabeça de triângulo. Viu só? Fica bem mais simples quando a gente sabe para onde olhar. E o legal é que essa forma de pensar, essa lógica, se aplica a um monte de outros testes. Pensa nos relógios que marcam, 3, 4 e 5 horas. Ou nas setinhas, que vão aumentando de 1 para 2 e depois para 3. É sempre a mesma coisa. Uma vez que você pega o jeito de procurar o padrão, a lógica se repete. Mas a observação pode ficar um pouco mais complexa, viu? Às vezes não é só sobre achar uma coisinha diferente. Em alguns testes, a gente precisa primeiro coletar informações, organizar esses dados e só depois usar tudo isso para analisar umas afirmações e ver qual é a correta ou a incorreta. Nesse caso, o primeiro passo é o trabalho mais manual, digamos assim, é contar cada letrinha. Então a gente anota lá, R de flor tem 11, F de moeda tem 6, M de bola tem 8 e A de anel tem 5. Ter esses números certinhos, organizados, é o que vai permitir a gente ir para o próximo passo. E é aqui que está o pulo do gato. O teste de verdade não é sobre a contagem. É sobre pegar aqueles números que a gente contou e usar a lógica para checar as afirmações. Por exemplo, se uma das opções diz tem menos bolas do que moedas, a gente olha a nossa anotação, 8 bolas e 6 moedas. Opa, essa afirmação está errada. E é isso, o objetivo é achar essa única afirmação que não bate com a realidade. Certo. Agora a gente entra em um território diferente, o do raciocínio espacial e abstrato. É aqui que a gente precisa ter a capacidade de girar, inverter, mexer com as formas só dentro da nossa cabeça. E também de achar soluções criativas para problemas que à primeira vista parecem uma coisa, mas são outra. Raciocínio espacial, trocando em miúdos, é a habilidade de enxergar com os olhos da mente. Sabe? É o que ajuda o motorista a calcular o espaço certinho para fazer uma baliza ou imaginar como o carro vai se comportar numa curva mais fechada. É super prático. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A primeira forma tem linhas horizontais na esquerda, certo? E ela vira uma forma com linhas verticais na direita. Qual foi a regra? Bom, ela inverteu de lado e as linhas giraram 90 graus. Se a gente aplicar essa mesmíssima regra para o círculo que tem as linhas em cima, o que acontece? Ele vai para baixo. Lógico, né? E agora,
chegamos a um dos testes mais famosos de todos. E talvez um dos que mais dá um nó na cabeça do pessoal. É só uma folha em branco e uma instrução bem simples. Parece que é um teste para ver quem desenha bem, mas a verdade é bem mais inteligente do que isso. O ponto-chave aqui não é sua habilidade artística de jeito nenhum. A sacada está em conseguir interpretar a instrução ao pé da letra, de forma lógica. É o que a gente chama de pensamento lateral, pensar fora da caixinha. E a solução é genial de tão simples. Pensa bem, se o homem está atrás da árvore, então a gente não consegue ver ele, certo? Logo, a resposta correta é só o desenho da árvore, talvez com um tronco um pouco mais largo para garantir que ele está bem escondido. Isso mostra uma coisa incrível. Às vezes, a solução mais criativa é também a mais lógica de todas. Bom, depois de ver tudo isso, o que a gente pode tirar de lição? A ideia é a gente mudar o nosso olhar sobre o psicotécnico. Deixar de ver ele como um obstáculo e passar a enxergar como uma avaliação de habilidades que são muito importantes. Então, vamos recapitular. O exame está de olho em um pacotão de competências. A nossa capacidade de achar padrões, a atenção aos mínimos detalhes, a habilidade de organizar informações, a nossa visão espacial e, claro, aquela criatividade para resolver problemas de um jeito diferente. E é aqui que tudo se conecta. Pensa comigo. Identificar padrões no trânsito ajuda a gente a prever o que outros motoristas vão fazer. A atenção aos detalhes faz a gente ver um pedestre que apareceu do nada. O raciocínio espacial ajuda a fazer aquela manobra apertada. No fim, isso não é habilidade para passar em teste, não. É habilidade de sobrevivência no trânsito. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez o grande valor do psicotécnico não esteja na resposta que a gente marca no papel, mas sim em todo o caminho que a nossa mente faz para chegar até ela. Ele não mede o que a gente sabe, mas sim como a gente pensa. E isso, para qualquer pessoa que vai pegar no volante, isso faz toda a diferença. Sabe aquelas perguntas de raciocínio lógico de teste psicotécnico? Aquelas que parece que foram feitas só para dar um nó na cabeça da gente? Pois é, hoje a gente vai desvendar algumas das mais clássicas e entender qual é a lógica por trás delas. E para a gente já começar com tudo, olha só esse número, 94%. É isso mesmo. Essa é a taxa de gente que erra uma questão de matemática que parece super simples, mas que derruba quase todo mundo nesses testes. É um número bem alto, né? Mostra o quanto esses testes podem ser verdadeiras pegadinhas. Mas a notícia boa é que tem jeito de escapar dessas armadilhas. É só ter a estratégia certa. A nossa ideia aqui é justamente entender qual é o método por trás dessa loucura toda. Então, vamos nessa? Vamos começar com aqueles enigmas que são pura brincadeira com as palavras. Bom, nessa primeira parte, o segredo não está nem na matemática, nem na lógica pura. A chave do mistério está nos jogos de palavras, nos duplos sentidos. Aqui, prestar atenção nos detalhes é o que faz toda a diferença. Vamos lá, um tempinho para pensar. A resposta, olha só, não tem nada a ver com quem está dentro do avião. O pulo do gato está na forma como a pergunta é construída. O truque é exatamente esse. A gente pega o IV, que é 4 em algarismos romanos, e junta com one, que é em inglês. Se a gente juntar os sons, fica IV, one. Evone é uma pegadinha clássica, né? Olha só esse outro enigma. Uma mãe tem R$30 e precisa dividir esse dinheiro entre as duas filhas dela. A pergunta é, que horas são? E a resposta, pasmem, é 1h45 da tarde. Mas por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então aqui, a grande sacada é uma expressão que a gente usa no dia a dia. Se a mãe vai dividir R$30 para duas filhas, vai dar 15 para as duas, certo? E que outra coisa pode ser 15 para as duas? Exato, 15 minutos para as 2 horas, ou seja, 1h45. É um jogo de palavras genial com o nosso português. Agora, vamos mudar um pouco de área. Vamos entrar na matemática e ver como ela também pode ser bem traiçoeira. Nesses casos, ir pela intuição pode ser o maior erro. O segredo é seguir as regras à risca, e não o que a gente acha que é. E tá aí ele, o famoso problema que derruba 94% das pessoas. Olhando rápido, parece uma continha boba, né? Mas a ordem que se faz as operações muda completamente o resultado. Vamos resolver juntos, passo a passo, para não ter erro. A regra de ouro da matemática é clara. Primeiro, a gente resolve divisão e multiplicação. Então vamos lá. 7 dividido por 7 dá 1. E 7 vezes 7 dá 49. Agora a conta vira 7 mais 1 mais 49 menos 7.
Fazendo essa soma e subtração, o resultado final é 50! Viu só? Parece complicado, mas é só lembrar da regrinha. Ah, esse aqui com certeza já apareceu na tela de todo mundo. É um clássico da internet, mas também cai muito em teste. Parece coisa de criança, mas os detalhes fazem toda a diferença. A maioria escorrega por não prestar atenção. Vamos decifrar isso juntos. Ok, o nosso ponto de partida é a informação que já está ali na cara. Uma maçã vale 7. Beleza. Com isso em mãos, a gente já pode começar a puxar o fio da meada e resolver o resto. A partir daí, a lógica começa a se desenrolar. Se o cacho de uva é 5 mais o valor da maçã, então ele vale 5 mais 7, que dá 12. Certo. Agora, as bananas. Se a maçã, que vale 7, é igual a 1 mais 3 bananas, então as 3 bananas juntas valem 6. Logo, cada banana sozinha vale 2. E agora, a conta final. A gente tem uma maçã, que vale 7, mais um cacho de uva, que vale 12, mais uma banana, que vale 2. Somando tudo isso, 7 mais 12 mais 2, o resultado é 21. A atenção aos detalhes de cada fruta é o que resolve a questão. Tudo bem? Vamos para a nossa última categoria de desafios. Aqui são os enigmas de lógica clássica, que exigem puro raciocínio dedutivo. Não tem joguinho de palavra, não tem conta difícil, é só lógica pura e simples. Esse aqui é um clássico dos clássicos. A primeira reação de muita gente é sair somando. 2 mães, mais 2 filhas. Mas a chave do problema é pensar em como os papéis de cada pessoa na família podem se sobrepor. A solução está exatamente aí, na sobreposição. Na verdade, são só 3 pessoas. Pensa comigo. Tem a avó, que é a primeira mãe. Aí tem a filha dela, que é mãe também, e ao mesmo tempo é filha da avó. E por fim, tem a neta, que é filha da segunda mãe. Contando, a gente tem 2 mães e 2 filhas, mas com só 3 pessoas no total. Para a gente fechar com chave de ouro o último enigma. É um teste de lógica que depende do significado de uma palavrinha só. Tem que pensar bem na situação que está sendo descrita, viu? A resposta é só sim ou não, mas o que importa mesmo é o porquê. E a resposta é não. E o motivo é simples, e está todo na palavra viúva. Pensa bem. Para uma mulher ser viúva de um homem, ele precisa estar o quê? Morto. E claro, um homem morto não tem como se casar com ninguém. Então, tá. Depois de passar por todos esses desafios, o que a gente tira de lição disso tudo? A verdade é que o aprendizado vai muito além de só acertar a resposta de um teste, né? O que a gente viu aqui ensina um jeito diferente de encarar qualquer problema. É sobre caçar significados escondidos nas palavras, seguir as regras da lógica em vez de só ir pela intuição, prestar atenção nos mínimos detalhes e, claro, quebrar um problemão em pedacinhos menores para resolver. No fim das contas, a maior habilidade que esses enigmas todos testam é a nossa capacidade de olhar para uma coisa e não aceitar de primeira. É a capacidade de questionar aquilo que parece óbvio. E essa, com certeza, é uma ferramenta que a gente pode usar para a vida toda, muito além de qualquer provinha. Quem tá para tirar a carteira de motorista no Brasil com certeza já ouviu falar, né, do famoso e às vezes temido exame psicotécnico. Nesta análise a gente vai quebrar o código desse teste, mostrar o que ele avalia de verdade, que no fundo são aptidões para dirigir, e provar que com a estratégia certa não tem mistério nenhum. Essa sensação é super comum. Aquele friozinho na barriga, a dúvida do que vai cair na prova, muita gente encara essa avaliação obrigatória como um baita desafio, quase um bicho de 7 cabeças no caminho para conseguir a habilitação. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? E se o psicotécnico não for só um monte de pegadinha aleatória? A verdade é que ele foi feito para medir habilidades bem específicas do nosso cérebro. E a parte boa é que quando a gente entende a lógica por trás de cada questão, a preparação fica muito mais fácil. Ok, vamos começar a montar o nosso kit de ferramentas. A primeira habilidade que a gente precisa ter na mão é o reconhecimento de padrões visuais. Pensa no trânsito. É isso que ajuda a gente a prever o movimento dos carros ou a se antecipar para a mudança do semáforo. E muitos testes exploram justamente isso. Olha só esse exemplo. É um clássico. Na primeira fileira, os relógios marcam 3, 4 e 5 horas. Ok, uma sequência lógica. Na segunda fileira, a mesmíssima coisa. 3, 4, 5. Beleza? Então, na terceira, a gente tem 3 horas, 4 horas e... Bom, agora ficou óbvio, né? Pois é, a lógica salta aos olhos. A regra é só avançar de uma em uma hora.
Então, o relógio que falta ali para completar a sequência tem que marcar, claro, 5 horas. O segredo todo é esse: achar a regra da progressão. Então, a estratégia para qualquer questão de padrão é essa aqui. Primeiro, busca a sequência nas linhas horizontais. Depois confere as verticais. O objetivo é sempre o mesmo: achar a regra do jogo. Pode ser uma repetição, uma soma, um giro ou, como a gente viu, uma progressão simples. Agora, vamos para a segunda ferramenta do nosso kit, as analogias lógicas. O foco aqui é outro, é entender como uma figura se transforma em outra. Sabe, é uma habilidade parecida com a de olhar uma placa de trânsito e entender o que ela quer dizer naquela situação específica da rua. Vamos dar uma olhada nessa transformação. A primeira figura é um quadrado, certo? Com linhas horizontais do lado esquerdo. Daí ela vira a segunda figura, um quadrado com linhas verticais do lado direito. Qual foi a mágica que aconteceu aqui? Qual foi a regra? O desafio, então, é aplicar essa mesma regra na segunda parte. Se a gente tem um círculo com linhas horizontais na parte de cima, qual vai ser a figura que corresponde a ele, seguindo exatamente a mesma lógica da transformação que a gente acabou de ver? A regra é uma inversão completa. A posição foi da esquerda para a direita e a orientação das linhas mudou de horizontal para vertical. Então, aplicando isso no círculo, a posição em cima tem que virar embaixo e as linhas horizontais têm que virar verticais. Simples assim. Próxima habilidade, e essa é talvez a mais crucial para um motorista: o poder da observação. No fim das contas, perceber um pedestre atravessando, um buraco na pista ou um sinal diferente, tudo isso depende de uma coisa: observar com atenção e método. Esse aqui é um teste clássico de atenção aos detalhes. A missão é encontrar o único pato que é diferente de todos os outros. Em vez de sair olhando para todo lado sem critério, o segredo é ir com calma, de forma metódica. Vamos fazer essa busca juntos. Primeiro, as cabeças. Uma por uma. Parecem todas iguais. Ok. Agora as asas. Comparando cada uma, também tudo certo, sem diferença. Então, vamos para os pés. Olhando com bastante atenção. Opa, peraí, achamos! Isso mostra o ponto perfeitamente. A diferença era mínima, quase invisível. Um pedacinho faltando na membrana do pé de um dos patos. Em testes de observação como esse, são esses pequenos detalhes que resolvem a questão. E para fechar, a nossa última ferramenta. E essa é, talvez, a mais abstrata de todas: o pensamento lateral. É a capacidade de resolver problemas de um jeito criativo, sabe? Uma coisa essencial para quando acontece algo inesperado no trânsito e as regras normais não dão conta. Imagina a cena, uma folha de papel em branco e essa instrução. A primeira reação de muita gente seria tentar desenhar um pedacinho do homem aparecendo, atrás da árvore. Mas existe uma solução bem mais inteligente. E a resposta é o tipo de coisa que a gente não espera, mas que faz todo sentido. A maneira certa de seguir a instrução é desenhar só a árvore. Ué, mas por quê? É aí que entra o tal do pensamento lateral. A ideia é levar a instrução ao pé da letra, de forma literal. Se o homem está posicionado atrás da árvore, ele está totalmente escondido do nosso ponto de vista. Logo, não tem nada dele para ser desenhado. Então, vamos resumir esse nosso kit de ferramentas. Para padrões, analisar com método ajuda a prever o fluxo do trânsito. Para as analogias, sacar a regra de transformação ajuda a aplicar a sinalização na prática. Para a observação, ser sistemático garante que nenhum detalhe passe batido. E para o pensamento lateral, interpretar as coisas literalmente prepara para o inesperado. Essas são as chaves para decodificar o teste. Depois de entender essas estratégias, a percepção muda. Não muda? O que antes parecia um obstáculo gigantesco, agora se mostra como, uma série de desafios de lógica que tem solução. A pergunta que fica é: com as ferramentas certas em mãos, o teste não parece bem mais tranquilo de encarar? Olá a todos, e agora eu vou passar mais um vídeo sobre raciocínio lógico. Inclusive as 20 últimas questões desse simulado foram questões que caíram no meu psicotécnico quando tirei minha carteira de habilitação.